vimos nesses dias que o diabo já está destruído e que ele só pode agir em nós através da nossa mente. E que a nossa tarefa não é outra senão destruir as fortalezas psíquicas que foram colocadas em nós, tirando toda a mentira da nossa mente, removendo todas as distorções que o diabo colocou em nós, substituindo-as pela verdade da palavra de Deus. Nós vimos também que esta é uma responsabilidade nossa. E que se nós não fizermos isso, nada acontecerá. Como é que você se vê? Essa é a pergunta. Isso precisa ser alterado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter uma incisividade sobre o modo como você se enxerga. Porque Deus cria tudo através da imagem que Ele coloca em você. E o inimigo faz a mesma coisa. Qual é a imagem que você tem em você? Nunca é demais repetir isso, porque é uma imagem que é um conceito que demora muito para entrar. Porque nós trocamos muitas vezes o evangelho de posição. Então, por exemplo, há muitas pessoas que acham que é humildade você se considerar um indigente, uma pessoa sem nenhum tipo de conteúdo na vida, sem nenhum tipo de destino, alguém perdido. Algumas pessoas se apegam a isso, por exemplo, se fazem de vítimas, gostam de se fazer de vítimas, de se colocar como pobrezinhas. Isso não tem muito a ver com a sua condição mesmo humana. Existem pessoas que estão numa condição humana muito boa, mas a sua autoimagem é extremamente negativa. Porque o inimigo conseguiu gerar dentro dela uma distorção. O que é muito razoável às vezes. Porque veja, quando o diabo consegue jogar todas as pessoas da sua família contra você, para te ridicularizar, para te afrontar, e todo mundo fica dizendo coisas ruins contra você, te acusando, porque o inimigo coloca essas coisas nessas pessoas. Veja, você tem que ter uma mente muito forte no espírito para poder não decair numa autoimagem negativa. Você começa a acreditar nisso. Por exemplo, você, digamos que tenha cometido muitos pecados numa direção, e aquilo distorceu a imagem que você tem de você. Por exemplo, digamos que você é uma pessoa que cometeu determinado tipo de pecado e você se vê daquele modo. Você se vê, por exemplo, como um bandido, você se vê como um pervertido, você se vê como uma pessoa fraca. Pelas suas ações, você alterou sua imagem, você se enxerga daquele jeito distorcido. Então muitas pessoas, por exemplo, estão escravizadas debaixo de uma condição de pecado, porque o inimigo criou toda uma retórica, ele conseguiu te convencer toda uma retórica, por exemplo, para dizer que você nunca vai ser feliz, que o seu casamento nunca vai dar certo, ou que você é um péssimo pai, ou que você não é homem, não é mulher, ou que você
se faz de bonzinho, mas você na verdade é um diabo. E você introjeta isso tudo. Essas mentiras entram em você. E através dessas fortalezas, o inimigo te mantém cativo. Ora, existem alguns tipos de fortaleza que são preferidos pelo inimigo. Então, por exemplo, os traumas. Trauma é uma experiência negativa que te cristaliza numa posição de derrota. Então, por exemplo, digamos que você tenha tido pais que sempre te educaram te jogando para baixo. E ficavam dizendo assim, nossa, olha, nossa, eu tô incompetente, incapaz esse menino. Olha, filho, você não vai chegar em lugar nenhum. Você é um incompetente, por exemplo. Eles repetiram isso muitas vezes. Ou seus irmãos, ou as pessoas que convivem com você. E aí, e muitas vezes isso não é nem falado, hein? Não é nem dito. São as ações. Então, por exemplo, os seus pais sempre te trataram como se você fosse um incapaz. Então, por exemplo, não te deixavam fazer escolhas. Tinha uma super proteção sobre você, porque não confiavam em você. Então eles ficaram o tempo todo ali sobre você, jogando em você insegurança. Aí você cresceu com essa imagem. Nossa, eu não consigo fazer nada. Porque a superproteção dos seus pais acabou sufocando a liberdade em você. Então isso gerou em você uma imagem de alguém que está sempre recuado, que não consegue fazer nada. Por exemplo, digamos que você é uma pessoa que tem mais iniciativa, por temperamento, digamos que você seja colérico, e você tem mais iniciativa do que todo mundo na sua casa, as pessoas da sua família são todas meio assim, só comem o que acha morto, e você não, você é uma pessoa que tem iniciativa. E aí, sem que ninguém dissesse muita coisa, estabeleceu-se dentro da sua casa um complô para te minar, para fazer você ficar parado, porque as pessoas não aguentam a sua iniciativa, que você é uma pessoa que tende a dar certo. Então, estabeleceu-se uma espécie de conspiração para te amarrar, baseada em inveja, em competição, em complexo de inferioridade da parte deles. Isso gerou em você, por exemplo, a imagem de que todos são seus inimigos, de que está todo mundo torcendo contra você. E aí você fica com aquela atitude de fechamento. Você não deixa as pessoas chegarem em você. Veja, aqui não houve nenhum tipo de palavra. Eu estou descrevendo atitudes que geraram uma imagem distorcida em você. Ou digamos que você tenha tido uma família assim diferente das outras. E você foi criado, por exemplo, pelos seus avós. E aí tem aquela superproteção meio mimada. E você se considera alguém sempre carente do cuidado dos outros. Porque sabe como é que é vô e vó, né? Eles fazem todas as vontades dos netos. E aí eles passaram a vida inteira fazendo as suas vontades e você não sabe lidar com contrariedade. Isso gerou em você uma incapacidade de reagir à contrariedade. Eu estou apenas descrevendo alguns traços. Porque a vida não é fácil, né? A gente, para vencer, você tem que deixar muita coisa para trás, você não pode se apegar a muitas coisas, você tem que olhar para frente, tem que saber perder para ganhar, né? Só que uma pessoa que foi, por exemplo, muito mimada, não consegue perder para ganhar. A hora que ela perde, ela para. Ela se paralisa.
ela fica congestionada. É uma imagem errada que foi produzida na mente dela. Ora, voltando ao primeiro exemplo, de um filho que passou a vida inteira sendo chamado de incapaz. Quando você se converte, você precisa, a partir da palavra de Deus, mudar esse padrão na sua mente. Primeiro você tem que identificar. Por que eu sou assim? Como é que isso começou? Deus, me ajuda a rastrear a origem dessas coisas. Jesus me leva para onde tudo isso começou. Eu quero ir lá, à origem do problema. Quando você faz isso, Jesus te leva para a origem do problema. E aí você começa a entender o seguinte, aquilo que diz, por exemplo, São Paulo em Filipenses, no capítulo 4. Ele escreveu essa carta aos Filipenses dentro da prisão, no esgoto de Roma. A carta aos Filipenses é a carta da alegria no Novo Testamento. É aquela em que São Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor, eu vos digo, alegrai-vos. Ele escreve isso no meio do esgoto. E ele diz, no versículo 11, não é minha penúria que me faz falar. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei viver também na abundância. Estou acostumado a todas as circunstâncias, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você deixa essa palavra entrar em você, você diz: eu não sou incapaz. Em todas as circunstâncias eu estou contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus me fortalece. E eu posso qualquer coisa. Eu passo por cima de qualquer desafio, porque Deus me fortalece. É claro que o que vai acontecer é o seguinte: o inimigo vai tentar te acovardar. Ele vai tentar dizer: aí isso é mentira, isso aí é você que está dizendo. Mas na verdade não é isso não, porque a estrutura da mentira não é uma estrutura passiva. É por isso que São Paulo diz, aquele trecho que nós lemos aqui, e nós vamos ouvir de novo, em 2 Coríntios 10, versículo 3. Ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortalezas. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Ora, vejam, quando ele diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, ele está dizendo ao mesmo tempo, o que significa essas armas espirituais? Significa que nós temos que pegar todo o pensamento e reduzir a escravidão de Jesus Cristo. Nós temos que pegar todo o pensamento e dizer: isto é uma mentira, eu não aceito isso. A verdade é que eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade que eu sou fraco, é verdade que Deus me fortalece. Não é verdade que eu sou incapaz, é verdade que Deus me fortalece. E eu não aceito outra posição na minha vida. É uma luta, é um combate. Isso não vai se estabelecer num dia. Não é algo que você fala num instante e de repente a sua mente muda. É algo que você precisa colocar dentro de você com insistência. É quando você diz, por exemplo, diante de uma situação familiar difícil: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nossa, mas parece que está tudo indo no sentido oposto. Não importa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É nisso que eu acredito. A minha mente está formada por essa ideia.
Eu substituí a mentira pela verdade da palavra. No caso, veja, é muito importante vocês entenderem isso. Quando Deus nos leva para a origem de um problema, nós precisamos resolvê-lo na sua causa. O que significa isso? Eu vou explicar de um jeito bem didático para vocês entenderem. Digamos que você compre uma casa velha. Você faz um contrato, a casa estava ligada ao antigo proprietário, mas você comprou a casa e agora você é o novo proprietário. Ora, quando você faz isso, a casa fica simplesmente nova pelo fato de você comprá-la? Sim ou não? Não, você precisa fazer uma reforma na casa. Esta reforma é o que São Paulo chama de renovação da mente. Você tem um hóspede novo, você tem um dono novo, que é o Espírito Santo. Você é um homem espiritual. Você nasceu de novo, aquela casa mudou de propriedade. Ela não pertence mais ao diabo, ela pertence a Deus. Só que ela está cheia de rachaduras, ela está cheia de lixo, de sujeira. E esse lixo, essa sujeira, essas rachaduras, essa canalização estragada, atrai para sua casa ratos. Ora, quando você faz oração de libertação, sem curar o problema, sem reformar a casa, é como se você mandasse os ratos embora e não tirasse o lixo de dentro dela. O que acontece? O próprio lixo atrai os ratos. E ele vai atrair mais ratos, porque lixo piora. Lixo atrai lixo. Não adianta você pegar o lixo dentro da casa e você jogar sal bento, água benta, você pintar uma casa suja, você colocar um tapete lindo, você colocar mobílias maravilhosas, como muitos cristãos fazem. Eles fazem o lixo ficar com uma aparência cristã muito linda, mas eles não tiram o lixo lá de dentro, eles não curam o lixo. Eles não agem de fato curando o problema. Então o que acontece? Vai enchendo cada vez mais de rato. Por isso que Jesus diz que quando... Eu vou utilizar o exemplo que eu estou dando dentro da palavra de Jesus. Quando você manda o rato embora, ele vai. Só que aí ele diz, nossa, eu estou sentindo ainda o cheiro do lixo. Então ele fala para os outros ratos, vamos lá? E ele pega 7, 8, 10, 15, 20 ratos piores do que ele, e a casa fica mais infestada de ratos ainda do que antes. E a situação se torna pior do que antes, porque agora o rato, além de ter o lixo, ele tem aonde se esconder, ele tem uma mobília nova, ele tem comida na geladeira, ele tem gente circulando, ele pode pegar as coisas e espalhar doenças, ele pode fazer um estrago muito maior. Ora, é por isso que não basta mandar o rato embora, você tem que tirar o lixo. Esta faxina, esta reforma, se dá de dois modos. O primeiro modo é o conhecimento da palavra, que é isso que nós temos feito aqui. E junto com o conhecimento da palavra, se dá pela cura interior. A cura que é uma ação de Deus, não é humana. O que é isso? Como é que acontece? Como é que se dá uma cura? De que jeito se dá uma cura? É o seguinte, todos nós pensamos assim, o que passou, passou. O que passou, passou. De fato, para nós é verdade mesmo. O que passou, passou. Só que para Deus, não existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo é atual. Porque Ele é eterno. Então você não pode agir na causa. Mas Jesus pode agir na causa. Porque Jesus é eterno
Então, para ele, todos os instantes da tua vida estão agora presentes como uma realidade. Então, o que ele pode fazer? Ele não vai fazer que desaconteça o que aconteceu. Mas ele pode desligar os seus sentimentos do pensamento daquilo que aconteceu, de tal modo que você não sofra mais por causa daquilo que aconteceu. E de que jeito ele faz isso? Ele faz isso fazendo você perceber que você é amado, porque o amor dele está presente em todos os instantes da sua vida, fazendo perceber que você é querido, que você é acolhido, que você é abraçado. Jesus te faz se sentir amado. Ele te leva para aquela ocasião e te faz rever aquilo tudo, te faz revisitar aquilo tudo no amor dele. Não você sozinho, mas no amor dele. Então, o que acontece? Quando você descobre qual era o trauma que o inimigo tinha montado em você, como uma base legal e uma fortaleza, você age ali de dois modos. Em primeiro lugar, perdoando. E em segundo lugar, quebrando a legalidade do inimigo. Perdoando. Veja, quando Jesus estava no alto da cruz, ele disse, Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É claro que aquelas pessoas que estavam matando Jesus sabiam que estavam matando um inocente. Isso é o que eles sabiam. Só que tinha algo que eles não sabiam. O que eles não sabiam é o que está escrito em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Diga isso, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ou seja, aquelas pessoas que foram usadas pelo inimigo para te causar isso, não sabiam o que elas estavam fazendo. É exatamente o que nós vemos em João, aliás, em Mateus, no capítulo 16. Aquela passagem comentadíssima, quando Jesus pergunta para os apóstolos, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Depois São Pedro diz que ele é o Messias. Aí Jesus fala, olha, Simão, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Um instante depois, Jesus começa a falar sobre a cruz, e Pedro diz, que isto não te aconteça, Senhor. Jesus vira para Pedro e fala, afasta-te para longe de mim, Satanás. Pergunto, Pedro sabia que estava sendo usado pelo diabo, sim ou não? Não. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas as pessoas que foram utilizadas por ele não sabem que elas estão sendo instrumentos dele. É claro que elas têm a sua parcela de culpa, mas nós precisamos, para o bem do nosso próprio coração, perdoar essas pessoas, inclusive perdoar a nós mesmos. Porque esse perdão vai à origem do problema, ele vai à causa do problema. E ele desliga a nossa lembrança daquele sentimento de sofrimento. Então, toda vez que você lembrar de uma cena ruim, repita essa frase de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diga, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Quando você lembrar daquilo que a sua cunhada fez, a sua sogra fez, aquela sua vizinha, o seu amigo, aquela pessoa que estava atarantada, quando você lembrar disso, diga no seu coração com profunda sinceridade: Pai, perdoa-lhe. Não quero levar isso comigo. Perdoa. Quando você faz isso, você consegue enxergar quem é o teu verdadeiro inimigo, que é o demônio. Quantas vezes nós vamos fazendo oração de cura individual e nós falamos com a pessoa, O que você está vendo naquela situação, por trás dessa situação? Eu estou vendo uma sombra. Eu estou vendo uma coisa muito ruim. Eu estou vendo algo estranho. É o inimigo. É então que você tem que usar a sua autoridade e dizer: em nome de Jesus Cristo, eu quebro a sua autoridade, eu quebro a sua legalidade. Você não tem mais direito de me torturar através desse trauma, porque eu já perdoei. Você não tem mais direito de me torturar por causa dessa lembrança ruim, porque eu já joguei o lixo fora. Então você não tem mais atrás do que voltar. Vai embora. Esses dias eu li o relato de uma libertação muito interessante. Uma mulher que tinha se entregado como esposa do demônio. Ela tinha feito um rito de cerimônia de casamento com Satanás. E aí ela se converteu. E ela ia para os grupos e chegava lá, caía, estribuchava e ficava toda aquela situação traumática. E ninguém conseguia resolver o problema com ela. Resultado, num momento de oração muito calmo, proibiram o inimigo de se manifestar. E aí a pessoa que estava dizendo a oração, junto com ela, falou: vamos voltar para aquele momento em que você fez aquele pacto. Perdoa aquelas pessoas que fizeram aquilo com você. Perdoe a você mesma. Ela perdoou. Resultado, mandaram o espírito maligno embora e ela ficou liberta. Nunca mais teve manifestação alguma. A manifestação foi quebrada. Por quê? Porque ela foi à origem do problema, perdoou, viu o amor de Deus por ela, e então quebrou a legalidade do inimigo. Renovando a mente, ela quebrou a legalidade do inimigo. Jesus pode fazer isso. É claro, queridos, que o inimigo sempre vai tentar nos convencer de que nós não temos capacidade, que nós não temos autoridade. Mas não podemos acreditar nisso. É o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 19, foi o tema que nós meditamos no nosso último cerco de Jericó. Eu vos dei autoridade em cima de cobras e escorpiões sobre todo o poder maligno. As pessoas, elas se prendem muito à sua própria dignidade. Elas dizem assim: não, mas eu não sou santo. Não, eu não tenho, eu ainda faço muitos erros, eu sou muito falho. Eu não tenho autoridade para mandar o inimigo embora. Isto é um outro engano. É um outro engano, sabe por quê? Eu te pergunto, se houver um policial corrupto, mas ele está com o seu distintivo, ele está no seu tempo de trabalho, e ele vira para o bandido e diz: você está preso em nome da lei. O bandido está preso ou não está preso? Está preso. Ele está preso por causa do quê? Da dignidade do policial ou da autoridade da lei? A lei de Deus te respalda, você tem autoridade. Então quando você diz está amarrado, está amarrado. Quando você diz vai embora, ele tem que ir embora. Isso não depende do teu grito. Isso depende da consciência que você tem, da autoridade que você é, da sua patente espiritual. Não duvide dessa autoridade, use-a. Coloque o inimigo para fora, quebre a legalidade e diga: olha, eu não aceito. Eu não aceito.
Essas mentiras, elas contaminam a nossa vida. Cada mentira contamina a nossa vida. Cada mentira é como se o inimigo pegasse a cauda e nos tirasse do céu, como ele fez com 1/3 dos anjos. Ele pega a mentira e nos seduz. Nós não podemos aceitar isso. Há uma outra fonte de escravidão. Em Apocalipse 2,14, Apocalipse 2,14 diz, o Espírito Santo à igreja de Pérgamo: tenho alguma coisa contra ti, é que tens aí seguidores da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar fornicação, praticar impureza. A palavra está falando de duas coisas. Quando os apóstolos fizeram o concílio de Jerusalém, eles disseram: olha, nós não proibimos nada aos pagãos, a não ser duas coisas: que eles não comam as carnes imoladas aos ídolos e que não pratiquem a fornicação, o adultério, o pecado carnal. Ou seja, são duas coisas que nós não podemos fazer e que nós precisamos romper a legalidade do inimigo, além dos traumas. Primeiro, toda vez que você foi para o terreno dele, você comeu a carne imolada aos ídolos, ou seja, você praticou ocultismo, feitiçaria, e isso às vezes se comete sem ir a um centro espírita. Só a pessoa consultando coisas, tendo superstições, ela já está dando legalidade, ela já está se colocando nas mãos do inimigo. Hoje, uma pessoa me mandou uma mensagem por uma rede social, eu não sei nem de onde é a pessoa. Ela me disse assim: padre, tem um rapaz que ele está noivo de uma moça, mas eu só o vejo como o meu marido, como o homem escolhido para a minha vida. É pecado eu rezar para ele desmanchar o noivado e ficar comigo? Porque eu vejo que ele é o homem para mim. Aí eu expliquei para ela, disse: minha querida, isso não é oração, isso é feitiçaria. Por quê? Em primeiro lugar, veja, não tem essa história de que Deus mostrou para mim que você tem que casar comigo. Você está debaixo de engano. Quando duas pessoas se amam, as duas pessoas se amam. Você não pode fazer oração para tentar manipular o comportamento do outro, isso é magia. Ou fazer oração para tentar mentalizar o que o outro está fazendo, descobrir, espezinhar, isto é feitiçaria, é adivinhação. Por mais que você utilize meios carismáticos, que você se sirva da palavra de Deus, que você se sirva de um cerco de Jericó, de um momento de oração, não é correto fazer isso. Como é que ela deveria rezar nesse caso? Ela deveria chegar para Deus e falar: Senhor, com tanta sinceridade eu estou sentindo, eu tenho esse sentimento. Se for um sentimento da minha carne, tire esse sentimento de mim. Eu submeto este meu sentimento à direção do Espírito Santo. Ela vai orar em línguas, ela vai colocar esse sentimento na presença de Deus. Por quê? Porque não é correto desejar a mulher ou o homem do próximo, da próxima. Eu tenho que me colocar, eu tenho que colocar os meus sentimentos debaixo da direção do Espírito Santo. Nessas áreas existe muito engano. Aí as pessoas se decepcionam, elas se desiludem, porque elas dizem assim: Deus, eu já vi muito disso acontecer. Deus me mostrou que... Aí o que acontece? Muita gente na igreja que entra nisso. Eu me lembro de um caso que chegou para mim, né? Um rapaz me disse: eu sou apaixonado pela menina. Aí eu fui no grupo de oração, falaram que ela vai casar comigo. Falei com uma outra, disseram que ela vai ficar comigo.
Aí uma outra pessoa confirmou. Aí uma outra pessoa disse. Aí juntou 10 pessoas e confirmaram aquele quadro. O resultado, ele está com a vida paralisada até hoje na área afetiva. Por quê? Porque, meu querido, é muito fácil você entrar debaixo de engano, de mentira. Muitas vezes as pessoas, elas não dão uma palavra de conhecimento. Preste atenção, isso é muito sério que eu vou falar. Uma palavra de ciência, ela é muito diferente de uma palavra de sabedoria. Uma palavra de ciência te dá o diagnóstico. A palavra de sabedoria te dá o que vai acontecer quando você aplica a palavra profética. Só que quem não tem discernimento não sabe separar as coisas. Possivelmente as pessoas que estavam rezando por este cidadão que eu mencionei agora, elas estavam simplesmente tendo uma palavra de ciência sobre o sentimento que ele tinha. Era um primeiro passo. Olha, Deus está mostrando que você se sente apaixonado por uma pessoa e que você tem uma convicção de que essa pessoa vai casar com você. Você tem essa convicção. Vamos buscar o Senhor para ver se é isso mesmo? Se orassem mais um pouquinho, talvez já viesse uma outra palavra de Deus que desse o tratamento para aquele sentimento. E se orassem mais um pouquinho, talvez já viria a palavra de sabedoria para dizer o que iria acontecer caso ele se submetesse ao tratamento do Espírito Santo. Percebem a diferença? Mas quando a pessoa não tem discernimento, ela já sai abrindo a boca e dizendo: ai, Deus me mostrou que isso é assim, que aquilo é assim. Ela entra debaixo de engano, entra um espírito de mentira, um espírito de adivinhação, começa a enganar, vai fazendo uma festa, uma falsa profecia, uma destruição na vida dos outros. As pessoas vão entrando em pecado, elas vão cobiçando, elas vão se frustrando, elas vão entrando cada vez mais em situações difíceis. Eu já vi pessoas até praticarem adultério em nome de uma falsa palavra de ciência. Deus me mostrou que você vai abandonar sua mulher para ficar comigo. Eu já vi acontecer isso. Já vi. Não estou falando de teoria. Deus jamais vai mandar algo contra a palavra dele. Isto é espírito de engano, ao qual a pessoa se submete. Ora, nunca entre no terreno do inimigo. Se você entrou, você precisa quebrar essa legalidade. Também existe o terreno da moralidade sexual, né? Do ponto de vista físico, uma pessoa que pratica imoralidade com outra se expõe a adquirir uma doença venérea, uma doença sexualmente transmissível. Só que do ponto de vista espiritual, você não pega doença, você pega demônios. Isso é São Paulo que diz em 1 Coríntios capítulo 6. Quem se une a uma prostituta se faz um só espírito com ela. Ou seja, o que é que não pode se unir a uma pessoa que se submete à imoralidade sexual? Quantas coisas não entram ali? Em que a pessoa está dominada por um espírito maligno, por coisas de engano. E que isso se quebra? Claro que se quebra, mas se quebra com oração, com jejum. Se quebra quando a gente pede a Jesus que toque o coração da pessoa e ela cai em si. Às vezes demora muito tempo a pessoa perceber que aquilo é pecado, que aquilo é um erro, que aquilo é um engano. E olha, meus queridos, nós vivemos em dias muito difíceis, viu? Em dias em que tem muitas pessoas que deveriam ser servos de Deus, mas estão cegas por espírito de prostituição. Há um espírito de prostituição agindo até em pessoas da igreja. De vez em quando aparecem escândalos aí. Vocês já viram aparecer essas coisas. Quando cai a máscara, você vê que é uma coisa demoníaca. Você fala, meu Deus, que coisa diabólica. A pessoa está dominada por algo ruim. Ora, nós precisamos levar essas coisas muito a sério, porque veja, tudo aquilo que Deus proíbe, Ele proíbe para o nosso bem. Ele proíbe porque Ele está nos protegendo. Digamos assim, quando você tem um semáforo, e o semáforo mostra o farol vermelho, você precisa parar, correto? Mas digamos que você diga, eu não acredito em farol vermelho. Eu não quero saber de farol vermelho. Farol vermelho é uma convenção humana. Então, quer saber? Tem um farol vermelho, eu vou passar do mesmo jeito, porque isso daí é uma coisa inventada pelos homens. O que vai acontecer? Você vai bater o carro, você vai tomar multa,
você vai matar alguém, vai acontecer um acidente, vai acontecer uma situação ruim, vai acontecer um monte de coisas, porque você não parou no farol vermelho. Você até pode desobedecer à lei de Deus, só que é o seguinte, todo pecado traz consequências. E essas consequências do pecado, elas acabam se estabelecendo também como bases legais que o inimigo usa para nos amarrar. Pecados dos quais a gente não se arrependeu. Que a gente pensa que é uma coisa boba, mas é pecado. Ah, mas eu acho que se tem amor não tem problema. É uma mentira que está na sua cabeça. Por quê? Aquilo que Deus diz que é errado, e ponto final. Jesus é Senhor da nossa vida ou não é Senhor da nossa vida. Não existe um meio termo. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus nos manda na sua palavra, obedecer aos seus mandamentos. Portanto, se arrependa dos seus pecados, se confesse, mas ao mesmo tempo, não se coloque debaixo do espírito de culpa, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, uma pessoa que se autocondena e que fica o tempo todo se autodesaprovando, esta pessoa também está debaixo de engano. Então ela fica a vida inteira travada, bloqueada, porque ela se vê exatamente como o inimigo a pintou dentro da sua própria mente, como um homem iníquo, uma pessoa perversa. Então você também tem que aprender a se perdoar, sabe? Você também tem que aprender a não se culpar, a dizer, olha, eu cometi erros, mas os meus erros estão lavados no sangue de Jesus. E os meus erros passados já não têm mais poder de influenciar a minha vida para o futuro. Portanto, espírito maligno, eu já me perdoei. Eu quebro a tua legalidade sobre a minha vida. Espírito de culpa, sai da minha vida. Você não me tortura mais, em nome de Jesus. Percebem? A oração de perdão, a oração de renúncia, a oração de quebra, quando nós quebramos, isso tem um poder muito grande diante de Deus. Eu vi isso muitas vezes acontecer na minha vida. Veja, uma vez eu estava aqui, foi o ano de 2010. Eu tive que voltar para o Brasil, eu estava morando em Roma na época. Eu vim de férias para o Brasil. Então, enquanto eu vim aqui, uma moça endemoniada me procurou. E ela queria, tinha se convertido há pouco tempo, era um espírito de ateísmo que estava dentro dela, um espírito de incredulidade, uma coisa muito terrível. Pra vocês terem uma ideia, quando nós começamos a orar, o primeiro dia em que eu fiz com que ela orasse sobre isso daí, todas as luzes do trabalho dela explodiram. As lâmpadas, todas. Plaf! Depois, no mesmo dia, aconteceu uma coisa muito estranha, porque havia umas estantes na casa dela, essas estantes de ferro, todas se entortaram. Quer dizer, era uma coisa significativa. Bom, eu precisei voltar para Roma, não tinha condições de eu ficar atendendo. O que eu fiz? Eu fui orientando à distância, exatamente como eu estou fazendo aqui com vocês. Fui dizendo, olha, reza, vê o que Deus traz no seu coração, que situação Deus traz no seu coração. Faz oração de renúncia, renuncia, quebra, expulsa, manda embora, quebra a legalidade do inimigo, essa base que ele estabeleceu, quebra, diz, olha, eu quebro a legalidade, eu já perdoei, eu já me perdoei, eu já me arrependi disso, eu já me desliguei dessa situação passada, não quero mais pensar no assunto, está quebrada essa legalidade, todos os espíritos malignos ligados a isso eu mando embora da minha vida, em nome de Jesus. Resultado, ela ficou ótima, ela está ótima até hoje, sem grandes manifestações traumáticas. Mas por quê? Porque o conhecimento da palavra estabeleceu nela uma base tranquila, a partir da qual ela diz, não, peraí, aqui na minha mente tem uma coisa que está errada, isso aqui não está certo, eu não posso parar, eu não posso ficar assim.
Eu vou deixar Deus me levar para a origem do problema e eu vou atuar lá na causa, com perdão, deixando o amor de Deus me reconciliar, me perdoando. E então eu quebro a legalidade e mando aqueles espíritos malignos embora. E eles vão. Porque o lixo foi tirado. Eles têm que sair. Portanto, saiba, por trás de cada imagem negativa que você tem, há uma história. E essa história remonta a uma ação do inimigo. Há um tipo de legalidade, que é a base pela qual ele te tortura. Quando nós aprendemos a viajar com Jesus até lá e a quebrar, de uma maneira muito simples, a nossa vida vai mudando. É muito prático, é muito simples. E eu sei que isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Termino citando o Salmo 91, ou 92, na versão hebraica, que diz: bom é louvar ao Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ao Altíssimo, e proclamar de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade. Com a harpa de 10 cordas e com a lira, com cânticos, ao som da cítara, pois me alegrais, Senhor, com os vossos feitos, eu exulto com as obras de vossas mãos. Senhor, estupendas são as vossas obras, profundos são os vossos desígnios. As obras de Deus, os pensamentos que Deus tem sobre você, a imagem que Deus tem sobre você, é maravilhosa. Os planos de Deus sobre a sua vida são maravilhosos. Você é um servo de Deus. Você é um homem ou uma mulher recriados. Eu peço que o Espírito Santo te leve até a mente de Deus, para você enxergar quem Deus quer que você seja. Estupendas são as vossas obras, profundos são os vossos pensamentos. Diga: Senhor, Senhor, estupendas são as vossas obras. Estupendas são as vossas obras. E profundos são os vossos pensamentos. E profundos são os vossos pensamentos. O insensato, porém, não compreende estas coisas, nem percebe-as o homem louco. Aquele cuja mente não é renovada não percebe isso. Ainda que floresçam os ímpios como a relva, e floresçam os que praticam a maldade, eles estão destinados à perda eterna. Vós, porém, Senhor, sois o Altíssimo por toda a eternidade. Não se impressione com a prosperidade dos ímpios, porque ela não significa nada. Porque às vezes, alguém que é ímpio, alguém que está errado, alguém que está no pecado, cresce muito. E o inimigo usa disso para te confundir. Isso é tudo aparência. Eis que os vossos inimigos, Senhor, vossos inimigos hão de perecer, serão dispersados todos os artesãos do mal. Exaltastes, porém, a minha cabeça como a do búfalo, e com óleo puríssimo me ungistes. Meus olhos veem os inimigos com desprezo, e meus ouvidos ouvem com prazer o que aconteceu aos que praticam o mal. Diga: vós exaltastes a minha cabeça, e ungiste a minha cabeça com óleo puríssimo. Meus olhos veem os inimigos com desprezo. Você vai começar a desprezar esses problemas, essas imagens negativas. Você vai começar a jogar isso fora, a olhar tudo isso com um sentido de superioridade, deixar isso para trás. Por quê? Como a palmeira florescerão os justos, que se levantarão como o cedro do Líbano. Imagine uma floresta em que aquelas árvores altas, elas se elevam. Você chega e você vai vendo aquelas árvores bem altas, intransponíveis numa floresta.
plantados na casa do Senhor, nos átrios de nosso Deus, onde florir. Até na velhice eles darão frutos. Você diz, não, mas eu sou velho. Não tem importância, a sua vida vai começar a produzir fruto agora. Ela vai produzir fruto. Continuarão cheios de seiva e com frutos verdejantes, para anunciarem quão justo é o Senhor, o meu rochedo, e como nele não há injustiça. Diga, eu florescerei como a palmeira. E eu me levanto. Me ergo como o cedro do Líbano. Estou plantado na casa do Senhor. E nos átrios do meu Deus, eu floresço. Até na velhice, eu produzo frutos. E continuo cheio de seiva. E com folhas verdejantes. Para anunciar que o Senhor é justo. Para testemunhar que Ele é bom, que Ele é o meu rochedo, e não há injustiça nele. Eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas muito maravilhosas na sua vida. Por essas palavras que o Senhor está compartilhando com nós esses dias. Deus está tirando muitas pessoas do engano. E Ele está te estabelecendo na revelação, na palavra. Você vai ser levado por Jesus. Até a origem. Não temas, querido, não temas. Nada do que já aconteceu. Porque o Senhor restabelece toda a sua vida para que você produza frutos. Adiante. Todas as injustiças passadas serão reparadas. Porque Deus entra com restituição. Não temas. Que essa palavra do Senhor possa entrar em você e te colocar numa posição de real segurança.